E você já viu aqui nessa edição do Agricultura BR, tem visto ao longo de toda a nossa programação aqui, que as variações climáticas causadas pelo El Niño estão afetando várias culturas em todo o Brasil. Para a soja, por exemplo, os danos foram tantos que em algumas regiões já foi preciso fazer o replantio. E os cuidados para evitar esse estresse climático também devem ser feitos para a cultura da cana-de-açúcar. A safra 2023-2024 de cana-de-açúcar teve um início promissor no centro-sul do Brasil, com canaviais beneficiados pelas chuvas do último verão e a recuperação na moagem. A chegada do El Niño colocou o mercado em alerta, já que o fenômeno representa um risco para a colheita. Mas algumas práticas podem ser adotadas para evitar esses danos. Eu vou conversar agora ao vivo com o engenheiro agrônomo e gerente técnico da Nitro, o Bruno Fazolo. Boa tarde, Bruno. Prazer recebê-lo aqui na Agricultura BR. Obrigado por ter aceito o nosso convite. A produção de cana-de-açúcar está concentrada no centro-sul do Brasil, que em sua maioria foi bastante afetado pela falta de chuva. Como é possível diminuir o impacto desse estresse climático? Boa tarde. Boa tarde, Adriano. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Realmente esse ano está atípico, só que em cana-de-açúcar a gente comenta que nunca uma safra é igual a outra. A gente veio aí de 2021 sofrendo muito, porém, como você já bem colocou, a safra 23-24 foi beneficiada, tá? Nesse início aí, nesse primeiro trimestre, bem quando a gente está fazendo a caixa da cana, né? Quando a gente tem a maior janela para criar massa no canavial, foi beneficiada aí pelo El Niño, com quase 9% a mais de precipitação dentro do período. E a gente deve sempre estar em linha com as tecnologias para poder se beneficiar do que o clima tem para oferecer, seja com as dificuldades, né, com os momentos de crise, e também nos benefícios, no caso aí do início do ano, através de uma boa nutrição foliar, que foi um dos bons motivos aí para que a gente tenha uma safra recorde esse ano. Bruno, nas regiões onde houve excesso de chuvas, como no sul do Brasil, esse excesso de umidade pode deixar as plantas mais propícias a doenças? Positivo. Na verdade, a gente tem um aumento aí de umidade e essa linha aí de temperatura que todos nós estamos vivendo, né, quase um grau Celsius aí a mais que a média do que o normal. Então, temperatura um pouco mais elevada e, ao mesmo tempo, essa manutenção de umidade, a gente tem aí um cenário super propício para aumento de doenças. No nosso caso, aí, pensando aí nas ferrugens, né, principalmente também nas podridões na hora do plantio e até já que estamos aí já cansados de falar do coletótrico. Então, a gente vem enfrentando aí alguns reveses ao longo do manejo da cana. E quais são as práticas, Bruno, que podem ser adotadas de manejo aí para reduzir esses impactos do El Niño? Primeiramente, assim como até parafrasear, né, assim como na engenharia, a gente começa de baixo. Então, o mais importante inicialmente é a gente pensar em criar boca para a cana, ou seja, criar raiz. Então, fazer sempre um manejo extremamente integrado entre uma boa nutrição e também ativos biológicos. Hoje a gente vivendo aí mais um momento da revolução agrícola, né? Então, pensar em bioestimuladores, pensar em nutrição baseada em zinco, que é precursor de triptofano, que é um aminoácido, que, enfim, pensar em criar raiz e, ao mesmo tempo que nós temos essa quantidade de boca, essa quantidade de raízes que serão necessárias para enfrentar todas as adversidades ao longo da cultura, pensar em cuidar dessa raiz lá embaixo também, através de um incremento, por exemplo, da utilização de um fungo do bem, como o Trichoderma harziano, que, na minha opinião, é um dos ativos biológicos que mais tem sinergia com a nossa cultura da cana, né, pela agressividade dele, pelo incremento na questão de crescimento, pelo auxílio dele com relação a patógenos. Então, utilizarmos de todos os benefícios e das tecnologias que hoje o Brasil detém aí como sendo um celeiro, principalmente em cana-de-açúcar, né? Ô Bruno, uma planta que já teve o seu desenvolvimento afetado, ela pode ser recuperada?
Sim, sim. Em fisiologia a gente brinca que não existe desfazimento, mas sim, a gente consegue sim recuperar uma planta, principalmente através de estimular a planta, né, para sintetizar novos metabólitos e tirar essa planta desse estresse, né, principalmente pensando em nutrientes como o próprio zinco, como eu mencionei, manganês, boro, macros como potássio, fósforo, aminoácidos, precursores de hormônio, e dessa forma a gente consegue reestimular essa planta a voltar a ter o ciclo fisiológico dela normal. E essa planta recuperada, ela mantém as mesmas características, tanto para a produção de etanol como a produção de açúcar, ela mantém essas qualidades? Na verdade, como eu disse, a gente vai mitigar esse problema, né? A gente vai tirá-la, se me permite, a gente vai fazer um detox dessa planta, né? Tirando o que a gente chama de oxigênio reativo, né? Então, é como se fosse um radical livre. Então, a gente, através, principalmente da utilização de materiais fisiológicos, tanto nutricionais como de aminoácidos, a gente consegue fazer essa limpeza da planta e ela vai ser uma planta normal. Obviamente que dependendo do estresse, há que ser muito técnico, a gente não vai ter o mesmo reporte do que uma planta que não houve esse estresse. Por isso que é sempre importante a gente estar acompanhando de perto, obviamente, a lavoura e estar acompanhando o clima de modo a gente se antecipar, seja fazendo um protocolo aí de pré-seca, seja a gente antecipar essas intempéries através de algumas tecnologias. Segundo a estimativa da Stonex, a produção de cana-de-açúcar deve superar 640 milhões de toneladas na safra 23-24, o que representa um aumento de 17,2% ante a safra 2022-2023. Esse aumento confirma que o clima não deve impactar tanto a produção, Bruno? Sim, com certeza, Adriano. Ótima colocação. Na verdade, no último boletim da Única, que foi da semana passada, pensando em cana processada, a gente está aí com 620 milhões de toneladas, né, de cana processada, quase 16%. Então a gente realmente vai ter algo que é comum só do Brasil, né, que é a famosa cana bisada, o único lugar que se bisa cana, que se produz cana e que se bisa é no Brasil. Então a gente tem aí um reflexo muito benéfico no ponto de vista de massa, né, de TCH, aí, muito benéfico desse El Ninho aí do início do ano. Houve toda aquela preocupação nossa, né, enquanto setor, de ter diminuído a área plantada por conta das chuvas, porém nós estamos mitigando isso daí com uma safra recorde, tanto na produção de cana-de-açúcar, quanto também eu tenho mais de 20 anos de safra, eu não lembro de ter bisado aí quase 30 milhões, que é o que estamos falando aí, possivelmente para esse ano.